Oi pessoal, hoje sexta-feira, dia 20 de março de 2020. Por que eu estou falando essa data assim tão animado? É porque 20 de março é um dos dias mais importantes do ano para mim. Seria o aniversário do meu pai, meu ídolo. Se tivesse vivo estaria fazendo 110 anos. E é aniversário do Zé Ruela, meu filho Iago, que vocês já cansaram de ver aqui, volta e meia, ele fica aqui de meu secretário, meu assessor, danado, fazendo 27 anos. Então é um dia realmente muito especial para mim, que só me traz coisa boa. E eu até nem iria fazer comentário nenhum hoje, ia só falar da comemoração, tomar minha cervejinha, como toda boa sexta-feira, mas eu recebi tanta consulta, tanta interpelação sobre umas questões relacionadas a um livro que o Alexandre Garcia falou dele também, que é o Unrestricted Warfare. Vai aparecer para vocês, tal, numa tradução livre, assim, Guerra Sem Limite, Guerra Irrestrita, né? Que está botando em polvorosa um monte de comentários por aí sobre o tal do coronavírus, que eu falei que eu não vou falar mais dele aqui, e vou continuar não falando, afinal de contas, eu vou falar só do vírus chinês, que é a mais pura verdade. Então, caiu na boca de um monte de pessoas aí, um monte de gente meio que desinformado, alguns comentários meio atravessados de gente falando que isso é um negócio de evidência, que é um negócio meio assim, apocalíptico, profético, não tem nada a ver, tá? Foi um livro de 1999, escrito por dois chineses, eu anotei aqui o nome dos camaradas, Qiao Liang e Wang Shanshui. Esses dois camaradas não eram apenas chineses, e aí já começa a ficar muito interessante esse papo nosso. Por quê? Eles eram ambos coronéis do Exército Vermelho. É isso aí, do Exército Popular da China. Então, já começou a dar um certo, no mínimo, rufar de tambores diferente para essa história, concorda? E o papo deles era o seguinte, o mote era o seguinte: poxa, como a China poderia vir a derrotar os Estados Unidos numa competição sem guerra, apesar do nome ter um subtítulo, né? do livro ter um subtítulo. O nome do livro eu já falei, que é Unrestricted Warfare, e o subtítulo é China's Master Plan to Destroy America. De destruição não tem nada, tá? São estratégias possíveis de serem adotadas para maior ocupação pela China de espaços comerciais internacionais. É isso. Claro, como toda boa manchete, chama a atenção pela curiosidade. Então o destroy aí entra com essa função. E dentro das possibilidades que os dois coronéis aventam ao longo da história, eles pensam e soltam algumas que são inteiramente ligadas à utilização de vírus. As tais das armas químicas ficam para trás e entram as armas biológicas. É exatamente disso que trata, entre outras coisas. Fala também de invasão de computadores, de vírus, de vírus eletrônico e tal, mas tem claramente uma especificidade e uma declaração direta sobre como a China deveria proceder para ganhar espaço comercial americano a partir da exploração de um vírus. E aí, se nós formos pegar o momento atual, nós vamos ver que pelo menos 3 situações dessas aconteceram nos últimos 20 anos. Nós tivemos o H1N1, né? Nós tivemos depois o H1N5, H5N1, uma coisa desse tipo, que foi a peste suína e a gripe aviária. Oi, muito bem. E agora nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo um tal de vírus chinês. Tem a turma que está chamando de coronavírus. É mais um vírus chinês, é o terceiro, pelo menos. E, desta vez, com muito mais semelhanças àquilo que está descrito no livro de 1999. Por isso fica a curiosidade. Então vamos falar um pouco agora, especificamente, do que o livro aborda. Olha que curioso. Então, o livro diz, de forma clara, criar um vírus e um antídoto para esse vírus. Está aqui para vocês irem acompanhando. Criar um vírus e o antídoto para esse vírus. Depois você dissemina esse vírus, dissemina em você mesmo.
Depois disso, você faz o quê? Você demonstra para o mundo a sua eficiência no combate a esse vírus. De que forma? Construindo hospitais e centros de atendimento de forma ágil. Afinal, obviamente, você está preparado para aquilo, você já sabia disso tudo de antemão. Então você já tem todos os seus projetos para a construção dos hospitais ou dos centros de atendimento já prontos, você já tem engatilhado as contratações que se fazem necessárias. E você já tem, inclusive, a infra do local onde você vai construir esses hospitais e esses centros de atendimento. Até agora, tudo exatamente como nós vimos acontecer. Depois, dizem os coronéis, você deve provocar o caos no mundo inteiro, começando pela Europa, porque é onde existem mais países. Até agora, vocês estão super por dentro da história. Foi exatamente assim que o tal do vírus chinês, coronavírus, apareceu. Depois você vai engessar de forma rápida a economia dos países. Claro, se criou pânico, vários deles não tinham a infraestrutura para receber, em que pese, a baixa letalidade. Mas o grande lance do vírus foi exatamente o alto índice de contágio. Depois você deve interromper as linhas de produção dos outros países. Tranquilo? Você está tirando gente para evitar um surto maior, para evitar um colapso do sistema de saúde. Você tira as pessoas da rua, você tira as pessoas do trabalho. Você isola essas pessoas, portanto, você está reduzindo necessariamente a capacidade produtiva. O item 7. Provocar queda das bolsas e comprar empresas a preços baixos. Vamos pegar agora uma referência bem local. Nossas bolsas, melhor dizendo, nossas bolsas já foi o tempo. Que tinha a Bolsa do Rio, Bolsa de Minas Gerais, né, a Bolsa de São Paulo. Hoje tudo é Bolsa de São Paulo, aqui no Brasil. Nossa bolsa chegou no dia 2 de janeiro a bater 120 mil pontos. Ela chegou, nessa semana que está se encerrando hoje, a bater 65 ou 66 mil pontos. E hoje, salvo engano, fechou em 67 ou 68. Isso é praticamente 50%. Isso significaria dizer, vamos arredondar, vocês vão entender o arredondar. Vamos colocar para cima esse número. Não é 50%, é 55%. Isso significaria, numa estratégia dessa descrita no livro, que, a rigor, a China, ou o país que fizesse isso, que tivesse condição de fazer isso, poderia estar comprando empresas no Brasil hoje com um deságio de 45%, quase metade. Perceberam? Depois, você vai controlar internamente, rapidamente, a epidemia do seu país. Vocês viram que a China fez isso. Item 9. Você consegue baixar os preços das commodities, em especial o preço do petróleo. Aí eu vou me aventurar a dizer, tudo que o livro está falando era estratégia e tem tudo para ser mesmo. Não se trata aqui de uma conspiração tequila nem coisa nenhuma desse tipo. Eles tiveram uma sorte desgraçada por causa da briguinha imbecil e estúpida da OPEP com a Rússia, ou melhor dizendo, da Rússia com a OPEP. Né? Ainda ganharam essa. Foi um brinde da ação. E por fim, você, no caso, o país que tiver esse tipo de iniciativa, retoma a produção própria rapidamente, enquanto o mundo está parado ou semi-parado, e vende aos países que suspenderam ou reduziram as suas respectivas produções aquilo que você já conseguiu ter comprado com 45%, 50% de deságio. E ainda vai ficar de um cara muito bacana, um país muito legal, porque voltou a consumir tudo do mundo. Olha que coisa bacana. Isso, como eu disse, não é conspiração tequila, não é nada profético, não tem nada disso, não tem nada de cabalístico, nem nada dessas coisas, nada. Foi exclusivamente um livro que foi escrito por dois chineses, ambos coronéis e ambos do Exército Vermelho. Então, fica aí a dica. Vamos abrir mais o olho, na medida do possível, porque também não dá para a gente fazer frente, para a gente mundo, fazer frente com a China da noite para o dia. Isso, nós vamos ter que marchar muito, nós vamos ter que remar muito, e vamos ter que ter, se formos partir para isso aí, um apoio muito grande da Índia, porque é o único local que consegue contrapor mão de obra no mesmo volume e produção no mesmo volume. É isso.
Não estou aqui dizendo que não seja para a gente ficar muito preocupado e muito zeloso com as questões relativas, agora sem brincadeira, com relação ao coronavírus, mas também não é para a gente ficar de jacu nessa história e achando que foi só um probleminha, foi só um deslize. Não foi não, tá? Não foi não. Foi alguma coisa pensada, premeditada e que está aí o mundo inteiro pagando e depois nós vamos certamente comprar muita coisa e vender muita coisa. Comprar da e vender para a China. Muito. É isso. Fica aí o meu, em parte, desabafo e troca de informação nossa. Como eu disse, de alguma coisa que desde 1999 estava escrito. Que pena que ninguém se deu conta. Fui, obrigado. Amanhã tem cerveja, amanhã tem comemoração do aniversário do Salafrário. Tá bom? Beijo, pessoal. Obrigado.